Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso podcast Câmara de Vencedores. Hoje com mais um convidado muito especial para a gente bater um papo. Já compartilha, manda para a família, para o chegado, para os amigos. Aperta o sininho para você receber as notificações desse programinha muito especial com gente muito bacana que tem sempre uma história para contar. Hoje está aqui com a gente o Dr. Jackson Vieira, advogado, pré-candidato a prefeito de Eldorado do Carajás, nossa cidade vizinha aqui. Isso. Com ele a gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais da história. Seja bem-vindo, para a gente é um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Jackson? Obrigado, Demerval, obrigado pelo convite, obrigado por abrir as portas, né, da Câmara de Vencedores. Hoje também estou na condição de vereador e me identifico também como um vereador vencedor e que temos feito muito pelo nosso município, né, Eldorado do Carajás, e eu creio que vai ser um bate-papo muito bom. Com certeza. Quando a gente criou o projeto Câmara de Vencedores, a ideia foi ter exatamente essa sonoridade de Câmara de Vereadores. Isso. Porque era um treinamento, né, uma mentoria para candidatos a vereadores, e aí a gente bolou a ideia de, bom, fazer um podcast para a gente ouvir os vencedores. E a gente entende, doutor Jacques, que todo mundo que nasceu já é um vencedor, baseado naquela história lá do girinozinho, do espermatozoide, lutando pela vida, né? Aí um que consegue... Aí um que consegue chega lá, né? E na vida depois é assim também, né? A gente vai estar sempre na luta, sempre na corrida para poder galgar os degraus, aquilo que a gente deseja. Vamos contar um pouquinho dessa sua trajetória? Você começa onde? Vem de onde? Como é que Eldorado entra na sua vida? Como é que você entra na vida de Eldorado? Bem, minha história é um pouco longa, mas vou tentar ser bem sucinto aqui. Eu sou do Tocantins, né? Na época ainda estava o estado de Goiás, abrindo ali o estado do Tocantins, na cidade de Araguatins, naquele bico do papagaio ali que chama, naquele entroncamento. Sim. E assim, em 90, sou de 5 de julho de 90, meu pai veio para o Pará na época do boom da Serra Pelada, então meu pai foi garimpeiro, então sou filho de garimpeiro também. E nos idos de 97, ele foi buscar a família, então a gente veio para Eldorado, a família toda completa, né, para Eldorado. Na época ainda também a cidade estava se desenvolvendo, né, a cidade emancipou em 91 e a gente já estava nesse momento de 97 para cá. Foi quando a gente foi para Eldorado e eu, pequeno, né, 7 anos de idade, estudando e tal, ia para a roça nas férias. Meu pai também, depois da Serra Pelada, foi para a roça e eu ia para a roça nas férias, né, então eu estudava na cidade e na roça ia nas férias. Não gostava muito, mas apanhei arroz, eu ficava para cuidar da parte de pegar o passarinho. Então eu ficava cuidando da arapuca. Vocês quando conhecem, né? Eu armava a arapuca e ficava ali na espreita, né? Às vezes eu dormia e o passarinho comia e ia embora. A gente não pegava o passarinho, né? Mas era a minha função naquele momento. Jacques, é o seguinte, eu sou da roça também, né? E quando eu conto essas histórias de arapuca, os caras brincam comigo que eu gostava de pegar rolinha. Não é o caso, hein? Tinha várias espécies de passarinhos, né? É só negócio de rolinha não, viu? Não. Cara, mas era uma infância maravilhosa. Acho que ninguém gosta de roça. Quem diz assim, adorava a roça, conversa, papo furado. Tinha também a parte também da baladeira, né? O estilingue também, eu brincava, às vezes acertava o passarinho também. Mas uma boa disso tudo é que, como criança, né, a gente pode até saber do que não gosta, mas tá lá, tá junto. E aquilo é uma experiência fantástica, e a gente né? se divertia, porque de alguma forma também, tipo, banhava em rio, na hora da chuva e tal. Era um momento que você não queria, né? Mas ao mesmo tempo você se abria ali e vivia aquele momento. Então, eu digo que a minha infância foi uma infância muito feliz, né? Tive alguns percalços, mas graças a Deus, como o tema, né? Venci. E você é uma família grande, tinha outros irmãos, não? Sim, a gente era 6, éramos 6, 4 homens comigo e 2 mulheres. Nome de novela, né? Éramos 6. Éramos 6 porque perdemos um, né? Que inclusive talvez você tenha o conhecimento dele. Então, as minhas 2 irmãs é a Jacqueline, né, e a Cláudia. Aí eu tenho o João Filho, que é o Gamburi. Sim. E o José Antônio, que é o Adriano Rios. E o Claudemir, que é o Cláudio Terra. Esse era locutor. Sim. Não sei se talvez você conheça pela região, nome, né? Sim. Então ele faleceu em 2010. E então nós éramos esses 6 irmãos. E todos eles vieram dotados de alguma, vamos assim dizer, uma capacidade. Então, por exemplo, o Adriano, que é o José Antônio, o Gamburi,
que é o João Filho, e o Cláudio Terra, que era o Claudemir, eles eram locutores de rádio. Então, ainda em Araguatins... Mas todo mundo tinha esse padrão de voz aí, né? Esse grave bacana. Só que o diferencial de mim é que pra mim, eu não tinha nada. Então, eles eram... Eu lembro que eu ia com o Cláudio, na época ainda era... A programação era o... vinil. Sim, vinil. Aí fazia lá os discos de dia. A programação dele era à noite, um programa romântico. E ele cuidava de mim. Eu vou pedir, inclusive, aqui pro Matheus, daqui a pouco você vai lá no carro, debaixo do banco lá do carona, tem uns LPs lá atrás, lá, porque eu vou mostrar pro pessoal o que é um vinil, isso. Tá? A chave tá lá no escritório, tá? Essa geração de não de sabe, 95. Não sabe o que é um vinil. Olha que eu sou de 90, mas eu... Né? E aí eu me lembro que eu fui num programa com ele, e ele... fazendo um programa e tal, eu era, tipo, tinha uns 7, 6, 5, ainda, eu tava no Tocantins. Eu dormi na bancada e pegou em cima do vinil. E aí ficou engasgada a programação. Daí ele tinha saído pra tomar água, ele voltou e tal. Enfim, foi muito legal. E aí, o que nos conecta hoje, por exemplo, isso já é mais avançado da história, mas vou trazer rapidamente. Eu fui pro Rio de Janeiro, morei 8 anos lá. E uma vez eu vim visitar meus pais, já na roça, novamente, e já depois do falecimento dele, que foi em 2010, e aí ouvindo um programa de rádio, e aparece uma voz similar do meu irmão. E aí eu me tremi todo, porque eu nunca tinha ouvido uma voz parecida com a dele. E de quem era a voz? Do Demerval Moreno. Pois é. Era a sua voz. Inclusive eu trouxe, eu não sei se é permitido, mas eu pedi pro meu outro irmão, né, que trabalhava com ele junto, o Adriano, pra gente poder colocar um pouco do áudio dele aqui, pra ver se realmente é similar à sua voz. Vamos se quiser colocar o play aí. Deixa eu colocar aqui. Né? Atenção. Olha só, eu vou colocar aqui, Bernardo. Depois a gente, se for o caso, a gente transmite aí, tá? Vou só colocar aqui pra gente ver aqui. Feirão de fábrica em Sil. Toda linha de motosserras com preços imbatíveis. A motosserras que você procura com preços a partir de R$ 754. Tem a super leve, tem a mais fácil de ligar, tem a pequena e potente. Ué? Caramba, hein? Puxa vida. E aí quando eu ouvi, eu falei, mãe, puxa, a voz do Cláudio. Arrepiei aqui. Eu até pensei que fosse alguma gravação, né? Porque ele deixou várias gravações eternizadas. Muito conhecida, né? A voz dele é muito conhecida na região. Um dia eu vou querer conhecer esse Demerval. E aí estou aqui hoje. Aqui, nós estamos aqui. Então... Olha, eu fico feliz, tá, de ter te convidado para vir aqui, para a gente bater esse papo, para a gente falar. Já nós vamos entrar nessa tua história política, essa coisa toda. Mas eu quero saber um pouco mais, né, desse jovem garoto que foi buscar, mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar daquela realidade que ninguém gosta, mas de vez em quando alguém diz, adorava a roça, coisa nenhuma. Como é que você chega no direito? Você fez uma escolha, descobriu, bom, os meninos lá são locutores, são radialistas, mas eu quero outra coisa. Como é que o direito entra na tua vida? A história do direito é muito interessante. Na verdade, o direito, de fato, entrou na minha vida. Foi o direito que me encontrou. Então, em 2004, já com 14 anos, eu tinha uma tia que, vamos dizer, estava sumida, né, do parentesco, e reencontrou a família. E ela morava no Rio de Janeiro e reencontrou a mãe dela, que é a minha avó, e ela veio para Eldorado e me levou, né, viu em mim uma pessoa muito espoleta e tal, muito para frente, e disse que talvez eu teria chance no Rio de Janeiro. Então fui para lá com 14 anos. Só que quando eu cheguei lá, a realidade era outra. Na época estava tendo muita questão do tráfico de crianças lá no Rio de Janeiro, a questão do tráfico de drogas também. Sei que eu fiquei 2 meses e não pude ficar porque ela ficou com receio de acontecer alguma coisa comigo. Ela morava numa comunidade, num bairro chamado Catumbi, que dava acesso à Apoteose, né, que é onde tem a escola de samba, o carnaval. Exato. E logo depois dava acesso a morros, né? Pelo menos 3 morros lá conhecidos. E ela ficou com receio de eu poder me desviar. E me mandou de volta para Eldorado. Enveredar pelo crime. Isso. E aí, quando eu voltei no ônibus, 3 dias de viagem, eu coloquei no meu coração que um dia eu voltaria para o Rio. Quando eu fizesse 18 anos, que eu teria autonomia, né, a minha liberdade. Sim. E assim eu fiz. Já era da igreja, né? Eu sou cristão desde 2000. Eu fui para a igreja também, uma história muito interessante. Fui para a igreja por causa da comida. Na época tinha a escola bíblica de férias, e tinha uma pessoa que inclusive faleceu há 2 semanas atrás, que a gente chamava Tia Jás. Ela saía recolhendo várias crianças e levava para a igreja, a Batista. E ao final tinha um lanche. Eu era de uma família um pouco, vamos dizer, pobre, né? E às vezes não tinha comida em casa. Então eu me valia dessa alimentação. E eu gostei, me tornei cristão e hoje já tem 20 anos já que eu congrego, né? Você alimentou das duas coisas. Das duas coisas, né? O pão natural e o pão espiritual. Exatamente. E aí, em 2007, eu trabalhei como zelador da igreja, primeira carteira assinada, na Igreja Batista.
e fiz economias e fui para o Rio, em 2008. Não contei para os meus pais e para ninguém. Para os meus pais eu contei assim uma semana antes. Comprei a passagem e falei, pai, tô indo para o Rio para morar na casa da minha tia. Também não tinha contado para minha tia. Foi uma viagem surpresa. Na época ainda tinha os orelhões. Comprei um cartão de crédito, liguei pra minha tia já embarcando. Falei, tia, tô indo pra aí. Ela, o quê, menina? Falei, não tem mais volta. Já vou. Lembro que algumas pessoas falaram pra mim, né, aqui lá de Eldorado, que não ia dar certo, que a primeira bala perdida ia me atingir e tal. Várias palavras que não foram positivas. Mas eu fui. Chegando no Rio, desembarquei. Tem um momento também muito interessante nesse período, que eu tinha ido com R$50 só. Mas não contei pra ninguém, porque se eu tivesse falado, alguém ia me barrar e eu não iria, né? Meus pais, sobretudo. E no decorrer, eu saí daqui, depois de saindo do Pará, não sei se é Guaraí, uma cidadezinha aqui, já do Goiás, a gente parou pra jantar. E eu fiquei uns 10 minutos pra decidir o que eu ia comer, por causa do recurso. Se eu fosse jantar no restaurante, eu ia embora o valor todo. Decidi comprar um lanche. Quando eu decido comprar o lanche, o pessoal já está terminando o embarque novamente no ônibus, e o ônibus está sinalizando que está indo embora. E aí eu tinha acabado de comprar um lanche, eu lembro que era uma Coca-KS e um hambúrguer. Eu me desesperei e saí correndo atrás do ônibus, procurando esse ônibus, né? Certo é que depois ele voltou, ele tinha ido na rodoviária, voltou e me levou. E depois, um dia já de viagem, acabou meu recurso. Caramba. E aí sentou do meu lado um homem, né? Negrão, né? Do meu lado e tal. E eu fiquei com medo, a primeira vez assim, viajando só, né? Falei, meu Deus, vai me raptar aqui. E aí, um pouquinho de preconceito, né? E aí eu tava ouvindo na época um MP3, né? Tinha lançado aquele MP3 e tinha umas músicas, Mila Carvalho, Som e Louvor, né? O forró e tal, o gospel. E aí ele perguntou o que eu estava ouvindo. Eu falei, não, tô ouvindo essas músicas aqui. Aí ele pediu pra ouvir e tal. Eu falei, você pode gravar pra mim, depois que eu chegar no Rio e tal. Resumo da história. Eu desci, né, os outros momentos pra comer e eu não tinha mais recurso. Ele perguntou pra mim assim, vamos lanchar, almoçar, jantar, enfim. Eu falei, não tô com fome. Mas na verdade eu estava, só que eu não queria dizer. Ele falou, não, vamos que eu pago pra você. Aí resumo da história, ele pagou pra mim almoço, janta e café da manhã dos outros 2 dias que faltava até chegar no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, que eu desembarco, antes dele me dar o endereço dele, o nome dele e tal, eu coloco no bolso. Quando eu desembarco, encontro a minha tia e falo, tio, eu quero lhe apresentar alguém. Volto ao ônibus, né? Não tinha dado tempo de todo mundo desembarcar. E não o encontro. Falei, não, mas deve estar atrás pegando as malas. Eu vou atrás e também não o encontro, né? Então, nesse momento, eu falei pra tia, ele sumiu. E aí, usando um pouco da espiritualidade, né? Eu entendi que naquele dia eu vivenciei o Salmo 91. Que Deus dá ordem aos seus anjos. Então, às vezes nós esperamos anjos, né, voando, com asas e tal. E a Bíblia diz de que... preferência branco, anjo branco. Era um anjo negão. E a Bíblia diz que os anjos, né, eles são mensageiros de Deus. Ele tem aparência, às vezes, né, de forma humana. Né? Então, tive a primeira experiência com um anjo ali. Então, esse momento foi muito marcante pra mim. Eu nunca mais o vi, o papel sumiu e não... É mesmo? Enfim. Então, chegando no Rio, também não deu pra ficar com a minha tia. Logo, 3 meses depois... Ela começou a dizer que eu não ia poder me alistar, porque eu estava no período de alistamento militar. E eu tinha estudado, né? Eu sempre fui assim, muito para frente, né? Pesquisador e tal. E eu sabia que eu podia me alistar em qualquer lugar do Brasil. E aí, tínhamos um desentendimento nesse ponto. E na realidade, ela queria te tirar de tempo, né? Isso, queria que eu voltasse novamente, porque ela viu também uma outra carta sobre ela. E aí eu falei, não, então deixa eu completar meus 18 anos, que era julho, para eu ter essa autonomia e poder viver sozinho. Mas não deu certo. Aí eu falei, se você me botar num ônibus, quando eu atravessar a ponte, que eu pensava que passava pela ponte Rio-Niterói, né? Eu falei, eu desço do ônibus e vou ver minha vida. Não deu certo, mas aí o que eu fiz, né? Aí lá, congregando na Igreja Batista, também, um rapaz fazia estágio no Ministério Público e me indicou para trabalhar no Ministério Público como estagiário. Na época eu já fazia o ensino médio, e aí eu fui para um alojamento, que tinha um rapaz lá que trabalhava com agência de viagem, falou assim, olha, se você fizer... para mim ligações, né, para oferecer pacote de viagens e tal, eu pago para você esse quarto aqui. E aí assim eu fiquei. Então fiquei... As portas foram se abrindo. Só que como é que Deus, né? Eu não precisei fazer esse trabalho para esse senhor. Também não me lembro mais dele, o nome dele. Se eu ver, eu lembro. Mas eu fiquei morando uns 2 meses nesse tipo um albergue. Né? Era várias pessoas, né? E eu ficava num quartinho. E comecei a fazer um estágio no Ministério Público. Foi no Ministério Público que então surgiu a Faculdade de Direito. Era a Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa e com Deficiência. Tinha uma promotora chamada doutora Eliane Belém, né? E era 4 horas de estágios,
e nas 2 horas iniciais eu cumpria a minha demanda. E sobravam ainda 2 horas. E aí a secretária começou a ver aquilo em mim. Que os outros estagiários, às vezes, no dia seguinte que eles iam concluir a demanda deles, que ela minha era cadastrar, né? Cadastrar os assuntos e tal, enfim. E aí essa promotora começou a precisar de alguém para fazer as petições para ela, né? Dos processos. E aí essa diretora falou, olha, tem um rapaz aqui que 4 horas o estágio dele, mas em 2 horas ele conclui. Vou te colocar então para ele ficar com você. E aí colocou e a gente começou a ter essa dinâmica, né? Então ela me passava os procedimentos, eu digitava e tal. Até então eu não sabia o que era direito, digitava aquelas palavras lá complicadas, bonitas, mas eu também não sabia, né? E aí eu lembro que ainda em Eldorado, eu tive também uma experiência com o doutor Moraes, que era advogado em Eldorado, né? Faleceu. E eu fui bolsista nessa escola dele, Colégio Impacto, e uma contrapartida da minha bolsa era eu ajudar ele a digitar umas peças também, que na época eu também não sabia. Ele já era advogado, mas eu não sabia o que era que estava digitando. Você sabia que eu digitava, o Cláudio me ensinou bastante, né? Um pouco de informática, que também ele era expert nesse assunto. Então eu peguei essa capacidade. E aí, um fato também curioso, eu não consegui concluir o ensino médio dentro do período. Mesmo no Rio, eu fiz 1 ano só de ensino médio. Só que eu tinha saído de Eldorado com dependência em matemática no ensino fundamental. E aí, o que eu fiz, né? Eu já estava chegando meus 22 anos. Eu falei, não posso ficar estudando os 3 anos sequenciais, senão eu vou 25 anos entrar na faculdade. Eu tinha isso comigo, né? E aí eu fiz um supletivo. Eu tenho uma palestra, né, que eu dou na escola que é possível você ser alguém na vida com supletivo, né? Então, eu fiz supletivo de ensino fundamental e ensino médio. Fiz 1 ano de ensino médio normal, só que aí eu falei, não, se eu fazer os 3, eu vou... Aí eu fiz, né? Então fiz esse ensino médio e tal. E essa promotora, concluindo meu estágio no Ministério Público, ela perguntou. Eu fui buscar uns processos com ela no carro dela, subindo, era o 4º andar, o nosso local que a gente trabalhava. E ela fez a seguinte pergunta que mudou minha vida. Jackson, o que você vai fazer de faculdade? Está acabando o seu estágio, que faculdade você vai fazer? Pensava eu que ia ser administrador de empresas. Sempre gostei de liderava jovens na igreja, adolescentes, louvor da igreja, e sempre comuniquei com pessoas. Então pensava eu que seria um administrador de empresa. E aí ela falou, olha, se você quiser fazer direito, eu pago a sua faculdade. Caramba! Aí veio aquele misto de informações na minha cabeça. Eu ali no auge dos meus 21, 22 anos, do que eu vou fazer? Olhei atrás, vi o meu passado, minha família, meus pais. Falei, ninguém da minha família ainda tem uma graduação. Meus irmãos, o Cláudio, o Adriano, tinham um magistério da época, né? Inclusive o Adriano chegou a lecionar. Falei, eu vou aproveitar. Não sei o que é direito, mas vai ser alguma coisa boa. E ali eu aceitei. Então foi o primeiro passo para a faculdade de Direito. E aí, lembro também que naquela época eu fiz o Enem, estava iniciando o Enem. Tirei 750 na prova de redação. E escolhi uma faculdade, né? Que foi uma das melhores particulares que eu escolhi na época. A Veiga de Almeida, né? Depois de 2 anos estudando essa faculdade, eu mudei para Estácio de Sá. Foi onde eu concluí minha graduação. Outro nomão, né? Estácio de Sá, referência, né? Caramba, Cláudio, Jackson, cara, te ouvindo contar essas histórias, essa história bonita, né? De como chegar lá, de como conquistar, de como galgar cada degrau na vida e como as oportunidades vão surgindo. Eu só posso imaginar que quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, pode se inspirar nisso, né? Num cara do interior, passando por todas as etapas que um garoto do interior passa, e ter a coragem, né? Porque precisa às vezes disso, né? Ter a coragem de botar a mochila nas costas, de comprar uma passagem e sem dinheiro pegar um ônibus e no trajeto encontra um anjo que vai alimentando esse cara até lá e lá as portas se abrem. Que bacana, viu? Que bom você estar aqui contando tudo isso para a gente inspirar pessoas. Um dos objetivos desse podcast é a gente inspirar pessoas. Olha, eu sempre digo que o ponto de partida é você. Não tem ninguém para ir por você. Às vezes alguém até lhe fala, lhe diz uma palavra de incentivação, mas você tem que ter o start. Eu digo que se eu estou hoje na condição que eu estou, foi porque eu decidi fazer algo. E eu sempre digo, né, para jovens, sou muito cercado de jovens, né? Graças a Deus, me inspiram muito. Eu sempre digo, a motivação maior tem que ser você. Se você não acreditar em você, talvez ninguém vai acreditar. Então, se você acredita em você e não desiste, depois as pessoas vão passar a acreditar em você também. Por que você escolheu, por exemplo, na sua graduação, o direito público? O que é que tem de diferente? Explica pra gente um pouquinho essas várias vertentes do direito criminal, civil,
Direito empresarial, família né? E o direito público. Qual é a abrangência? Tá. Então, fazendo a faculdade de Direito, que é até bom esclarecer isso, você fala assim, eu fazia faculdade de advocacia. Não tem faculdade de advocacia. A advocacia é uma dos ramos, né, uma das profissões. Então, faz faculdade de Direito, bacharel em Direito. Então, fazendo faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de fazer estágios em ramos públicos. Começando no Ministério Público, que já era ainda no ensino médio. Então, lá eu peguei uma gama de conhecimento muito boa, né, com promotores. Pensava eu que um dia seria promotor de justiça, né? Depois eu fui para a Defensoria Pública, então tive no lado acusatório, que é o Ministério Público, e tive do lado da defesa, que é a Defensoria Pública. Fiz estágios também lá. Depois eu fiz 1 ano de conciliador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fui também para 1 ano na Caixa Econômica Federal, trabalhei nos processos Plano Bresser, né, e tal, que eram as correções. Depois, foi meu último estágio, assim, um dos últimos estágios grandiosos que eu participei, também de remuneração, que foi na Petrobras. Caramba. Foi meus 2 últimos anos de estágio que eu abri meus horizontes e tive o privilégio, né, de participar na ala jurídica da Petrobras, na época, já 2015, da CPI da Petrobras. Olha. Então, o local que eu participava ajudava a fazer as defesas, né? Então, eu me senti ali, vamos assim dizer, privilegiado. Claro. Né? E foi um dos estágios de remuneração bem maior, né? Então, eu gostava de trabalhar lá. Então, todas essas experiências foram no ramo público. Eu não tive, no período da faculdade de estágio, nenhum estágio em advocacia privada. Eu não fui para um escritório. Então, foi a área que eu me encantei. Fazendo a faculdade também, eu tive, estudando a Constituição Federal, né? Eu vamos assim dizer, me joguei. E a Constituição Federal, toda ela é direito público. Sim. Embora ela se classifica ali, né? Todos os ramos e tal, mas ela é o direito público. E aí eu gostei. Quando eu volto para o Pará, e várias situações eu participei de simpósios, de conferências, todas elas ligadas ao direito público. E aí, um parênteses, né, que vai já cair dentro da política, quando em 2013, ainda fazendo a faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de ir para Brasília. Era um programa chamado Estágio Visitação, que também foi onde eu encontrei o amor pela política. Eu mandei e-mails para 3 deputados federais representando o Rio de Janeiro, né? Um deles foi o Bolsonaro. E aí, desses 3, foi ele que me respondeu. Ele tinha que responder, fazer um preenchimento lá, dizendo que indicava aquele graduando, né? Tinha que estar fazendo faculdade. Certo é que eu fui indicado por ele para participar 1 semana de imersão na Câmara dos Deputados, no Congresso. E lá eu tive essa imersão dentro do cenário político. Até então, meu conceito político era um preconceito. Todo político é ladrão, não presta, só tem roubalheira. Não trabalha. Aquele conceito pré que todo mundo tem. E quando eu tive essa imersão, meus horizontes, as escamas dos meus olhos caíram. Falei, caraca, a política realmente ela muda vidas. Dinâmica, né? Fascinante. Ficava lá, né? A gente saía às vezes 10 horas da noite, né? Em sessões lá. Alguns políticos, de fato, não trabalham. Mas a gente via lá aqueles realmente empenhados, lutando, né? E ali eu me encantei. E tínhamos vários debates e tal. Enfim, resumo, acabou aquele período lá e eu voltei para Rio de Janeiro ainda, com a mente renovada para a política. Eu falei, quero ser um político. Comecei a estudar, né, a Constituição. Tinha vindo uma vez aqui de férias na minha cidade e levei um exemplar da Lei Orgânica, de 2009, a última atualização dela. Do meu município. E comecei a estudá-la e riscando, né? Falei, um dia eu vou ser prefeito de Eldorado e a gente vai mudar essa realidade aqui. Vi vários direitos positivados ali na Lei Orgânica e na Constituição que falava que ia dar certo em Eldorado. Cheguei no Rio, na época, no primeiro mandato do Eduardo Paes. Então, peguei os 2 mandatos dele e eu vi uma evolução que ele fez lá. Eu falei, eu posso tirar algumas coisas boas daqui do Rio e levar para Eldorado. Eu sei que a realidade é outra, aqui é uma metrópole, né? Vamos assim dizer, uma cidade de primeiro mundo. Eldorado não, mas as coisas políticas boas podemos levar. Então, foi meu encanto pela política. E aí, o direito público, então, surgiu assim. Aí eu volto para Eldorado em 2016, depois de me formar e tal, volto para Eldorado com a intenção de ser candidato a prefeito. Nesse período também, mais 2 vezes eu volto para o Rio, para Brasília. Participo ainda em 2015 de uma visita técnica no STJ e também depois de uma outra visita no Congresso Nacional. Então, Brasília eu fui pelo menos 3, 4 vezes
para o ramo político da área pública. E chegando em Eldorado, eu me candidato a vereador. Como que eu me candidato a vereador? Segura só um pouquinho que a gente vai chegar nessa área já já, mas antes deixa eu aproveitar aqui e mostrar o que é um LP para a moçada de hoje. E com o Roberto Carlos aí. O Jackson estava falando que ele foi na rádio lá que o irmão dele trabalhava. Deixa eu pegar aqui o do Roberto aqui, para não deixar o Jackson de mentiroso aqui. Ah, não era o Roberto não, daí? Esse aqui aparece, né? Pois é, por causa do cabelo. O Jackson dormiu em cima do LP, empenou o LP, parou o LP. O que é o LP, gente? É isso aqui, ó. Vocês que não conhecem LP, olha, LP, isso aqui é um disco, tem 12 faixas musicais. Hoje o cara ouve música, né? Não precisa de nada. Até um dia desse a gente precisava de uma memória, nem isso a gente precisa mais. Liga aqui no Spotify, no YouTube Music, e ouve música o tempo todo. À vontade. Mas era assim que a gente ouvia música. Assim que a gente tocava e ouvia, né, Jackson? Uhum. Você, apesar de ser jovem, você é dessa época, né? Viu Sim. muito na rádio do teu irmão. Olha isso. Isso aqui é o Mauro Cota, um cara aqui do Pará. Fez um imenso sucesso aí, ó. Maravilhas, hein? Rapaz, estão parecidos mesmo. São, por isso que eu... Ó. Se mostrar pra alguém que não conhece, vai falar que é Roberto Carlos. Ó aí como são parecidos. Caramba, hein? O cabelo. Você chamou atenção para o negócio aqui. Jackson, vamos já entrar nessa história da política, mas me interessou muito a tua imersão, como você entra, como você descobre, como você vê ali o político atuando, trabalhando, e você consegue pegar o lado bom daqueles que trabalham e deletou aqueles que não trabalham, porque eles existem também e estão entre nós, estão por aí. Mas me chamou muito a atenção quando você manda para lá uma correspondência que teria que abonar você para você poder ir fazer aquela imersão, aquele estágio lá de uma semana. E você manda para 3 deputados. Quem te responde? Bolsonaro. Que depois viria a se tornar presidente da República. Por que isso me chama a atenção? E por que o Bolsonaro? Porque, cara, quantas pessoas passaram pela mesma situação e condição que você, de depender ou de precisar ou de recorrer a uma autoridade, ela não dá a menor atenção. E, de repente, no meio deles, um se propõe a isso e chama a atenção, essa história, particularmente quando entra e fica aqui claro que foi o Bolsonaro, porque parece-me que é uma prática dele isso. Ele responde os e-mails, ele responde as cartas, ele atende o WhatsApp, parece-me que é uma prática dele. Você teve relação com ele, conviveu com ele ali, como é que foi isso? Foi muito interessante, porque assim, até então, ele era conhecido apenas no cenário local, no quesito deputado. Chamado baixo clero. Isso, e pelas polêmicas. Então, eu me surpreendi quando recebi o retorno dele. Foi o assessor dele, o chefe de gabinete, né? Mas era o gabinete dele, então, de alguma forma. Sim. E quando chega em Brasília, ele me recepciona. Me leva no seu gabinete, uma salinha pequena, né? Me apresenta, conta um pouco da sua história. Ele diz, olha, o pessoal dizem que eu sou homofóbico, que eu sou racista e tal. E eu tô recebendo um negro aqui. Aí mostrou na galeria dele de fotos de amigos, né, negros e tal. Falou da história do pai dele e tal. Enfim, depois a gente foi para um restaurante da Câmara, almoçamos juntos com a galera lá, ele sentou com a gente e tal. Então, ele, mesmo estando na condição de deputado, ele veio para o nível do povão, do povo. Aí ele teve uma palestra com a gente também, uma aula magna lá, discutiu na época, eu lembro que o tema era as cotas raciais, né, a gente discutiu e tal. Então, sempre aberto, né, eu digo que foi a primeira vez, eu tenho foto, né, para registrar, que eu tive com o Bolsonaro. Eu digo de Eldorado, eu não sei se da região, mas eu sou o primeiro, vamos dizer, bolsonarista, se for assim dizer, né, denominar, ou que teve relação com ele. Sim. E na época, eu era filiado ao PSC, Partido Social Cristão, e antes dele vir candidato a presidente, ele esteve filiado no PSC. Eu lembro que teve um lançamento lá no Rio de Janeiro, aí tava ele e os 3 filhos dele, né? Aí o Eduardo Bolsonaro me viu e falou, eu tava de blazer, né? E ele falou assim, ó, ô pastor, tudo bom? Eu falei, mas não sou pastor não. Eu falei, mas tem cara de pastor, né? A gente brincou e tal. Então, muito acessíveis, né, eles. Então, eu, graças a Deus, eu tive essa experiência muito, muito louvável, muito positiva. Quando você entrou na política, e já a gente vai ver como é que foi essa porta, você foi para esse lado da direita, você foi para esse lado mais conservador, por conta até mesmo da sua questão religiosa, ou por onde foi? Eu sempre defendi princípios e valores, né? Tanto por exemplo,
Hoje nós temos mais de 30 partidos políticos em nosso país. E o que eu defendo? Eu defendo que você tem que estar num partido, se você for para alguma agremiação política, que tenha características com você, ou que você se identifica com ele. Então, eu fiz análise de alguns partidos à época, e o que eu me identifiquei foi o PSC, que era o Partido Social Cristão. Então, é por esse motivo. Hoje, por exemplo, eu estou no PSD, Partido Social Democrático. Também pelos valores e princípios que ele prega e que eu defendo hoje. Então, doutor Jackson, ou vereador Jackson, qual o seu posicionamento hoje? Eu entendo que eu sou hoje de centro-direita ou direita, pelos valores e princípios. Sim. É só olhar para mim e saber, todo mundo saberá que bandeira ideológica que eu prego e carrego, entendeu? Você acha que agora, nessas próximas eleições, a gente vai ter muito essa influência? Agora há pouco, eu estava ouvindo um podcast com o Wagner Moura, ele acaba de... Estava até comentando com o Renário aqui, com o Matheus, logo cedo aqui no nosso estúdio. O Wagner Moura, ele faz um papel principal de um filme chamado Guerra Civil, que estreia agora aqui no Brasil. E esse filme, rodado lá nos Estados Unidos, contando uma história dos Estados Unidos, que traz para a luz essa questão da polarização, que lá nos Estados Unidos está muito em evidência, que nestas eleições agora lá, por certo, isso vai ficar muito aflorado. E aí, eu acho interessante, não assisti ainda, vou assistir o filme, lógico, né? E o Wagner Moura, ele chama muita atenção nesse podcast, assim, que a polarização não é uma coisa boa, porque a polarização vai acabar levando a uma guerra civil, que é o nome do filme, e que a polarização tem que acabar. Eu, particularmente, eu acho que o melhor cenário para se discutir democracia é a polarização, né? Porque num cenário político em que só existe um lado e que todo mundo concorda, eu acho que a gente não está utilizando-se e nem usufruindo da democracia. Pelo menos eu entendo dessa forma. Você acha que agora aqui no Brasil, nestas eleições municipais, que se a gente fosse fazer uma comparação, só se compara com as eleições gerais, né, porque são mais de 5.000 municípios que vão levar às urnas os seus prefeitos, os seus vereadores. Então é uma eleição gigantesca, né, num país das dimensões do nosso. Que essa questão direita e esquerda vai estar colocada? Você acha que isso está muito aflorado ou não? Está um pouco aflorada, mas eu digo que talvez nas capitais isso esteja mais presentes. Já nos interiores, por exemplo, a minha cidade, Dourado do Carajás, eu entendo que lá não há essa polarização. Até porque, sim, é uma cidade pequena. Hoje nós estamos em 28.200 habitantes. Caímos de 34 mil. E todos praticamente se conhecem. Há uma relação. Então eu me relaciono com quem defende bandeira de esquerda, me relaciono com quem defende bandeira de direita, me relaciono com quem é neutro ou isento. Eu digo que a democracia, ela abre realmente essa polarização para haver esses debates. O que eu prego é que não pode haver, vamos assim dizer, um radicalismo. Que o radicalismo, ele ofende. O radicalismo, ele até mata. De todos os lados, né? Que a gente chama de extremidades. A gente vê aqui, por exemplo, os países que estão em guerra. Né? Então, é o cume, é a extrema que chega a esse ponto. Então, por exemplo, eu defendo isso, o fulano defende aquilo, respeite. Tive uma situação ontem em que falaram que o pobre, de uma forma chacota, né? Não sabe nem o que é direita e fica defendendo direita. Não. Se o pobre quer se identificar como de direita, se identifique. Se o pobre quer se identificar como de esquerda, é assim como o rico. Né? Naquele discurso que eu ouvi, era como se o pobre não pudesse se denominar de direita. Entendeu? Como se tivesse um viés. Eu sou pobre, então automaticamente eu sou X. E não é assim. Porque senão a gente vai defender que o contrário também é verdadeiro. Isso. Um rico não pode ser esquerda, né? Um empresário não pode ser de esquerda, um investidor, um empreendedor não pode ser de esquerda. A gente não né? pode taxar. O que eu defendo aqui é o que a gente já saiu há muito tempo atrás, que é o período da Idade das Trevas. Exatamente. Né? Que nós vivíamos sobre um jugo, que só esse caminho era o certo, só essa decisão era certa. Não é. Hoje nós estamos num mundo que na palma da nossa mão a gente sabe as informações. Se você me diz algo e eu tiver dúvida, eu posso pesquisar, é questionável. Então, esse mundo que nós vemos hoje é esse que eu defendo, que é o mundo do respeito, que talvez não esteja acontecendo. Então, mas voltando para o cerne da pergunta,
Por exemplo, na minha cidade, eu não vejo essa polarização hoje para as eleições de outubro. Eu vejo algo mais neutro. Então, é claro que vamos ter, por exemplo, os partidos de direita e também partidos de esquerda. Neste caso, Jackson, você acha então que, né, você acha, é o modo de dizer, que o que vai prevalecer são as pessoas, ou seja, candidatos e propostas? É o que eu defendo e que eu sempre digo, porque assim, agremiações políticas, partidos políticos, como eu disse, eu entrei num porque eu defendo aquele ideal. Pode ser que amanhã ele passe a defender na sua carta lá um outro ideal, que é contrário à minha convicção. O que eu faço? Eu me retiro dele. Então, se eu digo que eu sou fanático a um partido, vamos assim dizer, eu estou dizendo assim, olha, depende do que ele defenda, eu estarei com ele. Isso quebra princípios, que é o que eu tenho hoje. Então, hoje estou numa agremiação política porque ela a priori, tem bases, preceitos que eu defendo. Se amanhã ela não tiver, ou ela modificar, eu sou livre para poder modificar, sair dela. Então, por isso que eu defendo, olha, se você vai escolher alguém, não posso usar o termo ainda proibido pela lei, né? Sim. Se você escolher alguém, escolha pelo caráter dele, pelos princípios dele, pelos valores dele. Se já é alguém que já foi experimentado na política, veja o passado dele, veja o que ele fez de benefício para aquela cidade, para aquela região. Não o escolha porque ele está numa agremiação que está no auge, ou numa agremiação que está polarizada. Porque às vezes você vai estar escolhendo lobo disfarçado de ovelha. E quem paga o papo? É o povo. Então eu sempre defendi e defendo pessoa. Porque pessoa, ela fica. A agremiação vai passar. E outra coisa, né? A gente, claro, dentro da nossa legislação, depende de um partido para você poder se candidatar, mas ainda não temos as candidaturas autônomas, as candidaturas que não estejam ligadas a partidos. A nossa legislação ainda não permite isso. Mas é só por isso que, no final das contas, os partidos não existem. O que existem são pessoas fazendo uma agremiação. E o termo, a palavra partido, vem de participar. Você participa, portanto, você está num partido. E aí tem gente que, não sabendo disso, toma aquilo como um time. Gente, não é Flamengo e Vasco, não é Fluminense. Eu vou morrer, vou matar. Não é isso. Então vamos colocar aqui a coisa de maneira muito clara. Eleição, a gente tem que definir por tudo isso que você colocou, porque os próximos 4 anos podem ser bons ou muito ruins. Dito isto, vamos em frente. Aí você viu tudo aquilo, tomou um banho de política em Brasília e decide, cara, um dia... Da boa política. Cara, um dia eu vou ser prefeito da minha cidade. Isso. É muita pretensão, né? É muita ousadia, né? Aí você começa por vereador. Aí a questão de vereador também veio a questão espiritual. Sim. Eu estava regressando do Rio, né? Com tudo para ser prefeito. Eu tinha feito todas as buscas dos últimos candidatos a prefeito da minha cidade. Peguei os planos de governo para fazer ali o cotejo do que seria bom e tal, para ver o que eles propuseram e não cumpriram. E também peguei de capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são referências, né? Os planos de governo. E a atuação do prefeito lá na época, Eduardo Paes, lá do Rio. Peguei várias ideias. Quando estou regressando para Eldorado, Deus fala assim, olha, não vai ser prefeito agora. Eldorado precisa de uma segurança jurídica. Eldorado precisa das leis estarem organizadas. Porque no direito público é assim. Você só pode fazer o que a lei permite. Então, por exemplo, eu vou fazer asfalto na rua. Tem permissão? Está na lei. Eu vou fazer um programa de entregar cestas básicas para as famílias carentes. Está na lei. Se não tiver, não pode. E aí, Eldorado passava por essa situação, deficiência jurídica. Uma lei orgânica desatualizada, várias leis, mais de 400 leis, todas só para encher linguiça. E aí foi quando Deus falou, olha, vai ser vereador. Aí eu fiquei... Vai legislar. Vai fazer leis. Aí eu fui começar a entender o motivo pelo qual eu tinha feito direito. Falei, tá começando a se encaixar. Mas eu fiquei no sentimento assim, não, eu não queria isso. Eu pensava que eu ia chegar do Rio com o título de advogado e tal. Eu falei, vou ganhar as eleições, né? Atencioso demais. Ousado. Ousado, né? E aí eu fiz um projeto e tal. Mas aí Deus falou pra não, então me
vamos dizer, né, me filiei a um grupo político que estava lá já. Jackson, só um parênteses, tá? Segura o raciocínio, já a gente volta a esse ponto. Como é que é essa história? Estou perguntando isso para a gente passar isso para quem está nos acompanhando. Essa história de Deus falou comigo, como é que se ouve a voz de Deus? Essa voz, ela chega no teu ouvido, isso é como se nós estivéssemos falando aqui no microfone, é um sentimento, é uma sensação, é uma certeza, uma convicção. Como é que é isso? Vamos falar um pouquinho disso, porque eu adoro esse assunto, é algo que eu vivo, sou cristão também. Nós aqui, né, somos, acho que a maioria de nós aqui... Todos aqui nesse plenário. Nesse plenário aqui da Câmara de Vencedores. Pronto, verdade. Como é que é para você isso? Tá. Deus, ele se manifesta de várias formas, né? A forma que ele fala conosco, a gente até brinca, né? Na escola bíblica a gente fala, olha, a oração é quando você fala com Deus e a leitura da Bíblia é quando Deus fala com você. Então nós temos a primeira fala direta, que é através da leitura bíblica. Então quando eu leio a palavra, é Deus falando conosco, porque a palavra foi ele que ditou para os escritores escrevê-la. A outra forma, através dos seus profetas. Então, às vezes Deus envia um mensageiro, né? E ele vai declarar uma palavra para você, e dentro do seu coração, pelo Espírito de Deus que há em você, você entende que aquilo é a voz de Deus. Então no meu caso, por exemplo, eu estava estudando para fazer a prova da OAB lá no Rio. Já tinha saído da casa que eu morava, estava morando na casa de um irmão da igreja, nas madrugadas, um pouco de 2, 3 horas da manhã, estudando para fazer a prova. E Deus começou a falar comigo. Eu estudando a prova, ele começou a falar dentro de mim, né? Não é para ser prefeito, é para ser vereador. E eu comecei a me questionar, tudo aqui sentimental, tudo dentro, né? E aí, dia seguinte, veio uma confirmação, um texto bíblico que eu fui ler. E aquele texto bíblico trouxe para mim paz, de que era aquilo que eu deveria fazer. Um outro fato também, que aí entra no ponto do meu livro, que eu acho que é um ponto também, na faculdade ainda, eu fazendo direito, indo para a faculdade, e aí veio essa frase: quem sonhou os meus sonhos foi Jesus. E eu fiquei com aquilo, e eu peguei um papel e escrevi. Veio de forma de uma canção, né? Quem sonhou os meus sonhos foi Jesus. Tá? E eu escrevi, né? E nasceu o livro. Eu vou falar depois uma parte sobre o livro, tá? Então, okay. É assim que eu ouço a voz de Deus, né? E cada um tem uma experiência. Então, não posso também dizer assim, só assim? Né? Não, exatamente. São várias. Já a gente vai falar, vamos voltar lá para a questão política, mas vamos aproveitar que a gente está falando do livro. Esse livro é prefaciado pelo Marcos Feliciano. Isso, pastor Marcos Feliciano. Pastor, deputado, político, outro grande exemplo. Eu conheci também pessoalmente lá em Brasília. Né? Quem sonhou os meus sonhos? Você aproveitou e fez disso o título desse livro, né? Que legal. E aí nasceu esse livro. Né? Deixa eu ler aqui um pensamentozinho que diz aqui, pensamentos de paz, que é o que você encontrou quando veio a confirmação, né? Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim e eu os enviarei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Está lá em Jeremias 9, 11, 14. Isso está se cumprindo, inclusive, hoje, né? Verdade. Estamos vivendo o tempo em que Deus está trazendo de volta o povo lá para a sua terra, né? Fala um pouco desse livro para a gente, Jackson, por gentileza. Então, o livro, ele nasceu... 2 anos foi a sua, vamos dizer, a sua produção. Nasceu desse tema, e aí eu pensei que era um tema para eu pregar. Desde sempre eu preguei, né? Hoje eu sou na condição de pastor, né? Convencional, mas desde sempre Deus havia me dado esse dom, essa habilidade para pregar. Voltando lá atrás dos meus irmãos, quando eu falei que todos tinham ganhado uma capacidade diferenciada, eu pensava que eu não tinha. E aí eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu fui para o Rio, eu digo que o Rio de Janeiro, 8 anos que eu passei lá, foi o meu deserto. Foi lá que eu sofri, penei, né? Eu vendi cloro, água sanitária lá numa
vielazinha para ganhar R$10 no final de semana e tal. Foi um período muito sofrido. Mas eu não dizia para ninguém também como estava a minha vida aqui. Às vezes meus pais precisavam de recurso, de alguma forma eu juntava para ajudá-lo. Eu precisava lá, mas não falava porque ele não tinha condições de mandar. Foi um período muito penoso, né? E aí eu me lembro que um dia eu sentei para fazer um sermão de madrugada. Eu sempre gostei de acordar cedo. Eu acordei umas 6 da manhã, comecei a abrir o livro de Gênesis, capítulo 37, comecei a ler a história de José. E eu comecei a escrever, eu tinha um bloco de notas e quando eu fui parar, tinha 20 páginas escritas. Falei, não é um sermão, daqui tá muito, muito longo para um sermão. E aí, fui discorrendo. E aí, concluiu nesse livro. Então, hoje ele tem 7 capítulos, né? Tem 7 capítulos o livro. Tá na segunda edição. Tá na segunda edição. A gente teve a primeira edição, eu não trouxe a primeira, né? Mas estamos na segunda. E ele fala, é um livro motivacional, sobretudo para jovens, né? Eu quis atingir essa faixa etária que era a que eu trabalhava, né? Na igreja, e sempre trabalho, eu entendo que é uma faixa etária que, como diz o Marco Feliciano, né? É uma força motriz, né, da sociedade, é o que muda a sociedade. Então ele vai falar sobre casamento, né, antes do relacionamento, né, antes do casamento. Vai falar sobre as suas decisões, o que você deve falar para as pessoas ou não. Às vezes nós temos sonhos, desejos de realizar algo que contamos para as pessoas erradas, né? Ali eu falo de Eliseu e Geazi, né? Que a mulher vai lá e quer falar com Eliseu e Geazi interrompe, diz assim: como é que você está? Ela diz, tá tudo bem. Na verdade, não estava, o filho dela estava morto. E aí ele fala, mas o que você quer? Ela fala, não, eu quero falar com o profeta. Para o profeta, ela declara tudo. Então, assim, tem pessoas nas nossas vidas que querem saber do que nós estamos passando só para saber ou para criar fofoca, situações que não é para nos ajudar. E tem pessoas que realmente vai nos ajudar. E aí eu sempre digo que a primeira pessoa que deve saber de tudo nossa é Deus. Né? Salmo 139 diz que Deus, ele sonda o nosso coração e já escreveu todos os nossos dias. Então, o meu passado, o meu presente e o meu futuro está escrito. Talvez nós que podemos modificá-lo. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso. Então, está disponível já, pode pensar na internet, você encontra ele. Tá bom? Está na Amazon, em vários canais de distribuição. E eu pretendo lançá-lo agora em julho, quando eu faço o meu aniversário, né? Fazer o lançamento da segunda edição. Eu trouxe aqui em primeira mão para lhe presentear. Você lida bem com essa história de internet hoje? Você usufrui bem pelo jeito sim, né? Isso aqui tá em todos os streams e plataformas aí, né? Inclusive também, né? Aproveitando aqui a questão do vinil. Sim. Eu também... Aí falando, né? Deus me deu essa habilidade da escrita. Então hoje eu tenho um livro lançado, uma segunda edição. Eu tenho 2 músicas publicadas. Então tenho 2 singles. Também sou cantor, Deus me deu estabilidade. Sim. E tenho mais de 20 poesias e cerca de 200 canções compostas, né? Ainda não foram. Pro cara que achava que não tinha talento nenhum, Deus me deu esse. Você tá bem, hein? Fiz um teste uma vez com o Cláudio, mas ele não me deixou para ser locutor. Aí eu fiz um briefing de um programa infantil, curiosidade. E aí entreguei para ele. Ele não me deixou. Semana seguinte, eu ouço o script sendo apresentado por um rapaz. Caramba. Eu falei, pegaram o meu script, mas não deixou eu apresentar. Mas também, né, voltando para a questão da fé, Deus tem os seus caminhos, né? Já que está tudo escrito, então vamos seguir o script de Deus, que é melhor, né? E aí hoje eu estou aqui. Você colocou aqui uma referência de Romanos 13:1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tem muita gente que acha que essa passagem bíblica é uma forma de manter a gente cordeirinho diante das dificuldades. Eu lembro que eu, garoto ainda, na época da polêmica do Collor, eu fiz um desenho de um revólver e que o cano dele era um microfone, que eu tinha a ideia de que eu iria entrevistar o Collor um dia. Eu botava o microfone e puxava o gatilho na cara dele, sabe? E aí alguém falou esse versículo para mim. Falou, olha, a gente tem que se estar sujeito às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Você acha que isso aqui pode estar sendo mal interpretado quando fala disso e que a gente não tem o direito de fazer nossas mobilizações, nossas manifestações, nossos protestos? Com certeza, né? Hoje, agora eu falo na condição de pastor, né, de teólogo. A Bíblia, para ela ser interpretada, primeiramente, né, o leitor, a Bíblia diz que ele tem que ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
João 14, salvo engano, diz que o Espírito da verdade, né, viria para nos ensinar todas as verdades. Ou seja, trazer esclarecimento das verdades que já estava posta ali. Então, quando o texto, Paulo vai dizer aos romanos sobre autoridades, ele está dizendo o seguinte: voltando para o passado da primeira autoridade instituída por Deus no campo, vamos assim dizer, político, que também é outra mentira que as pessoas dizem, que o cristão não pode se envolver com política. Mentira. Gênesis, nós vemos ali a instituição da primeira autoridade política. Adão. Deus diz, olha, domine sobre tudo. Vai dar nome para peixes, para aves e tal, o primeiro momento de dominação. Depois teve Moisés, José, Daniel, e assim sucessivamente, até no momento que chega na instituição real, que é o rei. O povo então começa a conclamar um rei para Samuel, 1 Samuel. E aí institui-se o primeiro rei, Saul. Até pergunta de R$1 milhão, né? Sim, Quem sim. foi o primeiro rei? Uhum. As pessoas confundem pensando que é Davi. Davi foi o mais emblemático, mas foi Saul. Também vem ali, politicamente, a primeira errada da população. Isso, a primeira escolha errada. O eleitorado deu uma pisada de bola tremenda. E ali Deus instituiu direitos e deveres. Ali nasceu o que Paulo falou. Estejam sujeitos às autoridades. Deus falou assim, olha, não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas primeiro Samuel. Vocês estão escolhendo. Eu queria escolher, mas vocês querem. Então eu estou... Aí o texto diz, né? Deus instituiu ou autorizou. A palavra poderíamos transliterar para autorizou. Sim. Né? As autoridades. Então Deus autorizou o povo a constituir sobre eles uma autoridade humana. Porque naquele momento era uma autoridade apenas espiritual. Sim. Era só Deus. E Deus usava os seus profetas, sacerdotes para... Tanto é que muitos, né, por exemplo, muitos reis foram juízes, outros foram sacerdotes, reis, juízes, julgavam o povo, tinham várias funções, né? E aí Deus autorizou. Então, quando o povo aceita esse rei, aí ele vai ter direitos e deveres. Então, o que quer dizer o texto hoje de Paulo? Dizendo assim, olha, estejam sujeitos no sentido de que Deus autorizou, Deus não fala assim, ele foi eleito porque Deus colocou. Não foi Deus que colocou. Deus autorizou a ele se habilitar a concorrer e o povo a escolher. É o que nós chamamos de livre-arbítrio que nós temos hoje, tá? E aí, quando eu o coloco naquele cargo, naquela posição, a Bíblia nos orienta a respeitá-lo como autoridade terrena. Sim. E a orar por ele, inclusive. Entendeu? Mas não quer dizer que nós precisamos estar sob o jugo dele. Então nós temos o direito de criticar, de reivindicar, de cobrar, que foi o que o povo fez depois. Sim. Aí Deus falou assim, agora sim, né? Eu vou autorizar, abençoar da minha vontade, que aí ungiu a Davi, né? Tem todo um contexto também, mas é nesse sentido. E foi ali que nasceu também a primeira convenção partidária, né? Tá ali Samuel achando que é um, Isso. achando que é outro, e Deus não é o meu escolhido. Tinha 5 filhados no partido, né? Todo mundo pensava que era eles. Todo mundo pensava que era eles. Aí o que acabou de... Tava lá no campo, né? Nada a ver. Cara, eu vi uma frase esses dias, essas frases de internet que eu achei fantástica, né? Como é que é o nome daquele personagem que virou monstro, que ficou lá Foi Nabucodonosor. Nabucodonosor. Isso. A frase dizia o seguinte, olha o poder de Deus, né? Pega um rei e coloca no pasto, e pega um pastor e coloca no reinado. Pegou Nabucodonosor do reinado e botou num pasto para comer capim, comer grama, e pegou Davi, que estava lá no pasto, e colocou no trono. Então, acho essa inversão fantástica. O cara que cunhou essa frase ali para trazer esse exemplo, achei maravilhoso. E essa frase de todo homem esteja sujeito às autoridades, Paulo escreve aos romanos. Aos romanos. Que é a espécie de Brasília de lá, né? Roma, onde estava o poder central dizendo, olha, estejam sujeitos às autoridades e tal, por isso. E Deus sempre ensinou, né, a respeitar, Deus, ou Jesus, né? Sim. A respeitar as leis. Né? Lembra aquele passagem, né? A Deus que é de Deus, a César que é de César, ou seja, respeita as leis, que era algo que Deus nos ensinou a respeitar. Então Paulo está dizendo bem isso, olha, respeita as autoridades. Tá? E uma boa forma de você ser livre é seguir as regras, né? Quem está dentro das regras, quem está dentro das normas, quem não ultrapassa o sinal vermelho, não precisa ser multado. Vamos voltar lá, então, aí você vem diante dessa orientação de Deus. Aí eu me já estava afiliado ao partido, me candidatei. Qual era o partido? PSC. PSC. Era. Aí tirei 100 votos, 2016. Caramba. 100 votos assim, cravado. E aí não ganhei. Mas ganhei uma esposa.
conheci minha esposa em 2016, na campanha. No dia que eu vi, eu orava, fazia uma oração desde o Rio de Janeiro. Eu sempre me preservei, né, para o casamento. E eu orava, falava assim, Deus, eu quero uma mulher que seja de cabelo black, que cante, que queira ter 5 filhos comigo, tal. E eu fazia oração. No Rio, eu me encantei por uma menina que era sobrinha do pastor. Só que ela gostava de outro rapaz que era da igreja também, que era pra mim como um irmão, que eu morava na casa dele, morei um período na casa dele e tal. Eu fiz música pra ela, e vi todo mundo indo pro cinema de mãos dadas, eu ia só... famoso acender vela, né, que você falava, né, vela. Mas não deu certo. E aí, voltando pra Eldorado, eu a conheci numa conversa política, nós estávamos tendo um encontro de jovens, e eu a vi e ela fez um discurso, eu falei, é ela. E ela era aquela figura da oração. Isso, né? Tem um detalhe aqui que eu não vou falar para não constranger um grupo, né? Mas, e aí eu tava com a minha primeira edição do livro. Aí eu fiz uma dedicatória para ela e tal. Eu lembro que um dia um rapaz, um casal, levou ela lá no meu escritório, eu tava iniciando, e me deixou sozinho com ela, conversando, e foram embora. E eu fiquei desajeitado, né? Mas aí eu dediquei um livro para ela e tal, e a gente começou a conversar, falei, vamos orar. Ficamos aí um mês orando. Deus deu a confirmação. Ela era de outra comunidade religiosa, né? E nós oramos e começamos a namorar. E o período todo foi 1 ano. E aí eu falo também no livro, né? As 4 fases, né? A fase do conhecimento, a fase do namoro, a fase do noivado e a fase do casamento. E você escreveu aqui, tirado do Salmo 40, Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor pela ajuda de Deus. O Senhor... Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Caramba, Jacques, minha história é bacana. E aí, nós tivemos esse período Como todo. É que é o nome dela? Harina. Harina, bonito, hein? Bonito. Era Karina, e na hora o cartório errou. É mesmo? Melhorou, né? É mesmo? Ficou Harina, ficou raro. Fala raríssimo. Mas ficou raríssimo. E aí, nesse período, teve um fato, assim, que pra mim foi um perdimento, que foi o falecimento da minha mãe. Né? Que a minha mãe, meu pai, era... a sustentação para mim. Meu pai é vivo ainda, mas a minha mãe que eu tinha mais contato, né? Meu pai ia mais pra roça, por causa do estudo ficava mais na cidade com ela. E aí em 2017, 28 de maio de 2017, ela faleceu. Teve um surto de calazar na minha cidade, nessa época, e ela foi acometida, né? E a cidade ainda não tinha a preparação, não sabia ainda como se tratar, e ela veio a óbito. Então foi um período assim que passa na cabeça da pessoa, né? Várias situações, até desistir. Estava iniciando a profissão, tinha acabado de sair de uma campanha, não tinha ganhado, estava iniciando o processo de noivado com a minha esposa, e tudo aquilo que eu tinha sonhado ver com meus pais, viajar, dar uma boa vida para eles, e eu tava vendo ali que tava indo embora, com a morte da minha mãe. E aí nós tínhamos marcado o noivado pro dia 11 de junho daquele ano, eu fiquei desanimado. Alguns irmãos da igreja promoveram, né, o noivado, enfim. E eu fui. Triste, sem ânimo, né? Mas eu tinha um plano também, né? Eu fui. E Deus foi me fazendo entender depois, né? Todo o processo, né? Eu fui passando, tive meu período de luto, né? Chorei, né? Às vezes choro também. Você fala, não tá chorando agora porque... Cada momento é um momento, sim, né? Com certeza. Eu entendia, eu lembro de um dos últimos momentos da minha mãe, que ela falou assim, ela foi comigo pro Rio, na minha colação de grau, eu quase a matei. Eu fiz uma homenagem pra ela num culto, que foi o culto da minha despedida no Rio de Janeiro, e eu cantei uma música que eu fiz pra ela, né? E... até assim, ó. Graças te dou, ó meu Senhor, por ter minha mãe, que por mim orou. Te agradeço, Deus, por ter minha mãe, a quem ofereço esta canção. Caramba. E aí ela ficou muito emocionada, né, e tal. Então eu digo que eu coroei a minha mãe em vida. Eu fiz algo que talvez ela esperava muito, né, da minha família naquela época. Eu era o primeiro que estava se graduando, o primeiro a concluir a faculdade, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Né? Então eu abri aquele caminho e ela me viu, eu tenho as fotos com ela, né? Coloquei o capelo na cabeça dela, enfim. E eu entendo que eu cumpri. E aí uns 2 dias antes, foram umas irmãs orar por ela em casa, ela estava deitada numa rede,
Ela falou para mim assim a frase: Jackson, eu já estou preparada para ir, né? E ela falou de uma viagem. Eu pensava que era a viagem que nós íamos fazer para Araguaína, que lá tinha um hospital que cuidava de doenças tropicais, né? Que é a questão do calazar. E aí ela falou: eu estou preparada para a viagem. E eu não entendi. E aí no dia seguinte, né, a gente foi para o hospital para na madrugada a gente ir para essa viagem. E ela veio falecer. E Deus cumpriu, né? Contigo, com ela, essa ordem dos fatos, né? Dos pais irem primeiro, enfim, né? Eu acho isso muito interessante, porque a gente só vai entender depois, né? Mas tá aí, foi cumprido com você, você cumpriu com ela, o que é mais interessante disso tudo, né? E vida que segue. 100 votos, o cara não é eleito. Não. Né? E você teve 100 votos. 100 votos. Como é que você volta para a política, depois ali daquele baque? Você achava, caramba, eu vou ser o mais votado, aí você teve 100 votos. 100 votos. Eu tinha duas opções, desistir ou prosseguir, né? E comigo nunca teve essa palavra desistência, porque senão eu teria voltado do Rio de Janeiro, talvez não estaria aqui. Então, eu sempre fui positivo, graças a Deus. Então, permaneci, eu obtive a oportunidade de ser advogado do sindicato dos profissionais da educação de Eldorado, o Sintep. Fiquei lá assessorando 3 anos. Então, criei a minha figura pública como advogado. Fiz pós-graduação em Direito Público, também me especializei mais ainda no ramo público. E levantei minhas bandeiras de defesa, né, de algumas classes da sociedade, como a educação, os jovens, né, os cristãos, né, enfim, os evangélicos e tal. E aí, em 2020, volto novamente, já no outro partido, que é o PSD, e candidato, e sou agraciado com 552 votos, sendo o segundo mais votado do município e o primeiro do meu partido. Ali eu quadripliquei aqueles 100 votos ali. Então, eu voltei ali com um voo de águia, né? Como se fosse surgido ali. E ali nasceu amplamente, né, o Dr. Jackson, o vereador. E você tocou agora há pouco sobre a questão das redes sociais, internet. Foi a plataforma que eu utilizei. Nós estávamos vivenciando a pandemia. Então, rede social foi onde eu me expandi. Então, na minha cidade de hoje, em rede social, eu sou, vamos assim dizer, dos políticos a referência lá na cidade. Você conseguiu, como vereador, né, tá fechando, né, um ciclo, um mandato de 4 anos, fazer aquilo que, naquele primeiro momento, Deus falou assim, ó, vai lá, você vai ter que ser vereador porque precisa trabalhar ali lei orgânica, mudar os códigos municipais. Você conseguiu nesse período trabalhar isso? Foi muito árduo, né? Então a gente conseguiu vencer e logo, graças a Deus, também que era um projeto que eu tinha quando no Rio ainda. Deus falou, depois que ele mudou os planos, né? Na verdade ele não mudou, ele já tinha esse plano para mim, eu que estava com o meu pensamento, né? O provérbio diz, ó, os sonhos são do homem, mas realizar é de Deus. Sim. E aí eu tinha, quando ele disse que eu seria vereador, eu tinha escrito que eu seria presidente da Câmara. E fiz todo um script, vou mudar a lei orgânica, regimento interno, vou fazer o plenário assim, assado e tal. E assim a gente fez, a gente conseguiu a eleição presidente da Câmara e assumimos ali em 2021, 2022, o biênio. E fizemos, então fizemos a reforma da lei orgânica, algo histórico em nosso município, né? Desatualizada desde 2009, a gente atualizou, né? Então tem aí 218 artigos que foram atualizados de que é uma nova lei orgânica e nessa lei orgânica contém tudo sobre o município. Eu sempre digo que o melhor prefeito é aquele que cumpre a lei orgânica. Sim. Eu digo que os prefeitos que passam pela cidade, sobretudo na minha, não lêem a lei orgânica, porque aí tem as políticas públicas básicas e necessárias para o nosso município. Aí tem da onde advém os recursos necessários para se organizar a cidade. Então hoje o prefeito que for adentrar, né, na cidade, que a gente torce para que seja a gente a gente já tem um conhecimento, né? Porque nós produzimos, nós fizemos, nós elaboramos, tivemos uma comissão, né? Eu participei também como jurista, né? Embora estivesse presidente da Câmara, mas a gente tratou de todos os assuntos. Aí tem desde o parto, né, até o óbito, tem das associações, das cooperativas, do produtor rural, tem sobre a questão minerária também, que o nosso município hoje ele é um município minerário, mas não é explorado. Tem ali o seu solo, né, o subsolo, ali com várias empresas já que têm as suas concessões compradas, adquiridas, mas nós precisamos fomentar isso. Então, hoje essa lei orgânica também ela autoriza isso. Nesse particular, inclusive, Eldorado padece, né? Demais. Exatamente dessa não
exploração. Não exploração, não sabe como captar, porque nós hoje estamos numa fronteira que nós teríamos, a priori, um percentual para ser dedicado, mas não sabem, né, os administradores, se não está a explorar isso, né? A minha experiência na Petrobras me traz um pouco dessa questão do direito minerário, né? Porque lá também nós trabalhávamos com isso. Pô, que bacana, hein? Tá. Aí- Lei Orgânica Municipal, Eldorado do Carajás, Estado do Pará. Aí aqui na contracapa tem o hino. O hino do município. E uma curiosidade, tá, gente? Não é Eldorado dos Carajás. É do Carajás. Aí por quê, doutor? Porque a lei estadual diz que é do Carajás. Beleza. Mas tem essa incógnita, né? Dos ou do? Dos Carajás seria dos índios. Isso. É dos nativos. Do Carajás é da região. Da região, né? Porque confunde, Exatamente. por exemplo, Canaã dos Carajás e Serra dos Carajás. Mas Eldorado não recebeu esse... Perfeito, perfeito. E respeite-se, portanto, porque nessa modificação aqui, no entendimento disso, a gente localiza geograficamente e politicamente o município, né? E eu sempre defendo, né? Eu falo, gente, é uma correção que eu faço tanto para os moradores da cidade como para os políticos também, saber pelo menos o nome da sua cidade. Sim, corretamente, né? Aí a capa é um pedaço da bandeira do nosso município, né? Foi feita com... foram 3 moradores que fizeram o hino, uma bandeira e o outro o brasão do município, né? O brasão Gente, isso aqui é para cada cidadão e para o prefeito, e a lei orgânica do município, que é da Câmara, né? É uma lei... Aí tem um regimento interno que rege as atribuições do vereador. Da Câmara como um todo, né? Perfeito. E o Código de Ética e Decoro, que não tínhamos também antes, que rege isso. Então, hoje, pelo menos, são 4 funções que a Câmara tem, né? Legislar, fiscalizar, a de assessoramento e a de julgadora, né? Que é quando vai julgar o impeachment. Quando você coloca, por exemplo, que tem prefeito que entra e não conhece a lei orgânica do município, tem vereador que não sabe nem das funções do vereador. Isso, infelizmente. Infelizmente. O cara entra, passa 4 anos, sai de lá sem saber qual era o papel dele. E isso é ruim para a sociedade. É ruim para a sociedade, perfeito. E aí vocês tiveram que também se debruçar sobre isso aqui para produzir esse material. E aí eu tive que fazer isso no período de 2 anos, porque questões políticas, né? Eu sabia que o próximo ano talvez eu não seria reeleito. E aí a gente aproveitou para aprovar tudo que fosse de modernização da Câmara. Hoje a Câmara ela é transmitida ao vivo. Então você pode acessar o YouTube, o Facebook e acessar todas as nossas transmissões. Às 9 horas da manhã de segunda-feira a gente transmite ao vivo. Ótimo. É um legado que nós deixamos pelo nosso mandato de presidente. Está positivado na lei orgânica. Se o presidente fizer uma sessão e não transmitir, ele pode, inclusive, perder o mandato dele. Então, tudo isso nós positivamos. Porque está contemplado aqui isso, né? Tinha algumas regalias dos prefeitos, nós tiramos também. Por exemplo, alugar uma casa. Era uma regalia que tinha na lei orgânica, era autorizado a alugar uma casa. Se eu sou prefeito de uma cidade, no mínimo eu tenho que morar naquela cidade. Em tese, você tem uma casa então, lá. Eu não posso colocar no bolso do povo um aluguel. Só por luxo, né? Por luxo. Se você já tem uma casa no todos município. os prefeitos, em regra geral, eles faziam isso. Às vezes, a sua própria casa servia de aluguel. Olha alugava isso. e tal. Então, a gente, hoje, talvez tenha sido um dos motivos de perdermos a presidência, porque nós discursamos no nosso palanque que seríamos contra a corrupção. Era o nosso princípio. E quando eu entro, pensavam que eu iria mudar, que eu iria ser mais um que seria ali vendido, ludibriado ou entraria no conchavos. E a gente fez diferente, né? Então perdemos a presidência, inclusive, por um desses motivos. Né? E agora você é pré-candidato a prefeito do seu município. Isso. O que, além disso tudo, você acha que o credencia para isso lá? Um dia desse eu entrevistei aqui a Simone, bati um papo com ela aqui no programa, e ela me falava que a Yara, né, prefeita, ela pode quebrar esse tabu da não reeleição até hoje lá de um prefeito, mas que estaria vindo, inclusive, o ex-prefeito lá de Pissarra, candidato lá. Né? Depois eu vou até convidá-lo para vir aqui também, para a gente bater um papo. Mas hoje nós estamos conversando com o doutor Jackson Vieira. O que o credencia, além disso tudo, na sua cabeça, no seu coração, no seu íntimo, aí para essa disputa? Quando você teria, imagino eu, uma vaga na Câmara de mão beijada. Com certeza, né? Mas eu sempre digo que Provérbios, né? Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Nós temos, e eu não vou citar nomes aqui, mas políticos de carreira que se eternizam num cargo.
Há outros políticos que aquele mandato para ele é uma profissão. Se ele sai dali, ele não tem outra fonte de renda. Eu não, sou profissional, sou advogado, enfim. Eu não quero ser um parlamentar e eternizar como parlamentar. Nós temos na história de Eldorado, estamos na 8ª legislatura, que nunca saiu um vereador para ocupar o cargo do executivo. Embora tivessem ali alguns que teriam essa condição, mas talvez tiveram medo. Então hoje nós estamos quebrando o primeiro tabu, de sair da Câmara um vereador que teve uma boa expressão de voto eleito, depois teve uma boa avaliação na administração, ganhamos prêmios, né, a nível nacional, inclusive em Brasília, né, o top legislativo, ganhamos o prêmio do TCM de transparência pública, o selo ouro, ganhamos o selo também de prevenção, combate à corrupção, da Tricom. Então, assim, no meu mandato de 2 anos, a gente recebeu uma grande premiação que tornou a Câmara e o município privilegiado e a nível de outros municípios. Também, a nossa administração saltou de 200 mil, que era o 10º que passava para a Câmara, para hoje cerca de 350 mil de repasse. Descobrimos onde estava ali as roubalheiras, né? Enfim. Então, o que me credencia? Primeiro, esse histórico público que eu tenho, desde a faculdade, esse amor pelo direito público, pelo público, depois a minha experiência como vereador, que eu defendo que todo prefeito, todo aquele que quer ir para o executivo, tem que passar para o legislativo. Nós temos exemplo a nível nacional, por exemplo, Bolsonaro. Por que nunca conseguiram impeachmentá-lo? Porque ele tinha o conhecimento da Constituição, ele passou ali mais de 30 décadas dentro da Câmara, ele sabia todos os meandros, sabia onde é que cada um fazia, onde cada um estava... Enfim, então hoje, se eu, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho hoje da lei orgânica, do regimento, com a minha experiência que eu tive na Câmara, se eu ir para o Executivo hoje, eu vou estar ali, digamos assim, mais apto e preparado, porque eu tive a experiência ali. Eu sei como lidar com os vereadores, aquela questão do trânsito, né, da harmonia. Eu sei como transitar hoje com as outras instituições, né? Eu sei daqui qual é o pensamento do vereador, o que ele faz para travar algo, o que ele faz para liberar algo, entendeu? Porque muitas coisas o executivo não faz, cara, do legislativo. Então hoje eu entendo que eu tenho essa abertura, né? E, sobretudo, o amor pela minha cidade. Ninguém, na sua sã consciência, sairia de uma capital, do Rio de Janeiro, recebia uma proposta para advogar com um advogado da Petrobras, num escritório. Hoje talvez estaria muito bem estabilizado, morando numa capital, morando num bom apartamento, mas decidi voltar para minha cidade. Você fala assim, você é doido? Eu falei, não, eu só gosto da cidade. Hoje eu tenho um casal de filhos, a Radassa e o Manassés, tenho uma família constituída, e a minha família toda mora aqui, as minhas amizades todas moram aqui, jovens que na época saíram para estudar, alguns retornaram, são profissionais da minha cidade também, e eu digo para eles, né, agora é a hora da juventude, da nossa gente, que na época estávamos estudando, que se graduou, que se profissionalizou, cuidar da nossa cidade. Então colocar agora a Eldorado nas nossas mãos, né? Jacques, o que você acha que houve? Já já a gente volta a falar desse projeto que eu acho magnífico, que alguém principalmente coloque na ponta da chuteira, ali nas linhas iniciais de um projeto como esse, o amor que tem pelo lugar. Mas o que você acha que houve que, ao contrário de outros municípios da região, Eldorado teve uma queda na sua população e automaticamente no seu eleitorado? E aí, receitas e tudo mais, né? O que aconteceu? O que faltou para o município, inclusive, melhorar no seu desenvolvimento público? O que houve? Eu digo que faltou gerenciamento e estratégias para que isso não pudesse acontecer. A gente pegando a linha do IBGE, salvo engano, em 2010, 2010, nós chegamos a um percentual de quase 40 mil habitantes. Então, Eldorado hoje, nessa linha que ele estava tendo de crescimento, era talvez para nós estarmos hoje em 50 ou 60. Quando a gente pega ali 2020, a gente já viu um decréscimo, caindo ali para 32, 34. Ficou 34, 32, a estimativa, né? Não teve o censo por causa da pandemia. Quando resume o censo agora, que a gente vai ser surpreendido com 28.200, a gente fica abismado. Para onde foi esse povo? Eu falei um dia na tribuna que foi o êxodo do nosso povo.
para as duas grandes cidades próximas de nós. Aqui, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Tanto é que essas duas tiveram um crescimento. Sim. Contando com o nosso povo. Né? Para ter esse crescimento, o povo veio de algum lugar. Mas por que teve esse êxodo? Como eu disse, né? Não teve esse planejamento. Sim. E não teve, por parte já do povo que saiu, eles não viram em Eldorado essa possibilidade deles permanecerem ali com emprego, com renda, com estabilidade. Né? É igual biblicamente, né? Quando teve aquela fome lá no Egito, aquela fome, e aí o povo começou a migrar. Né? Na verdade, a ir para o Egito, né? Que lá que tinha a comida, né? As regiões vizinhas. Então, Eldorado estava acontecendo assim. E ainda continua. Todo dia eu recebo gente dizendo, estou indo para tal cidade, para tal cidade, né? Porque não tem emprego, porque não tem isso. Né? Então, foram vários fatores. Eu defendi na época, inclusive, que fosse, né, feita uma força-tarefa por parte da prefeitura, com vários agentes, inclusive também os agentes sanitários, né, de saúde, enfim, que conhecem, né, a população, que fazem as visitas em loco ali. Esse é o melhor senso. Para que pudesse fazer, né, ajudar, porque assim, 4, 5 pessoas credenciadas do IBGE, não vai. Às vezes eles nem são daqui, porque é um seletivo, né, às vezes uma pessoa lá do Rio de Janeiro que passou para Eldorado, né, então ele não consegue ir lá no final, lá na Dona Maria, lá no Seu José, que está lá na ponta, na extremidade da cidade. Aí eles fazem aquele censo, de fato, de estimativa. Exatamente. Vamos jogar aqui para restar, fazer uma aritmética aqui e tal, e chegar num denominador. Que não é. Né? E não condiz com a nossa realidade. Eu creio que Eldorado hoje, no mínimo, nós temos 30 mil habitantes. Mesmo com esse êxodo. Sim. E aí é um tremendo desafio para o próximo prefeito, né? É um desafio porque cai o nosso FPM. Exatamente. Né? Hoje era 1,6, né? Agora acho que está 1,4. Então, porque muda também, por exemplo, a composição da Câmara, né? O artigo 29 da nossa Constituição, ele vai definir como que é traçado, né, as composições da Câmara, pelo número de habitantes, e, consequentemente, né, modifica a questão do repasse do FPM, que é a parcela maior do nosso município. Eu diria que, embora seja um grande desafio, e todo prefeito, seja de Parauapebas, Canaã, as cidades que estão crescendo, que tem toda uma perspectiva, né, por conta de tudo que a gente conhece que existe, seja pela exploração minerária, seja pelo desenvolvimento, porque uma coisa puxa a outra. Sim. Né? Mas qualquer cidade, ela é um desafio para o seu gestor. Mas no caso de Eldorado, muito especificamente, que eu acho que é uma cidade privilegiada, porque ela é o entroncamento dessa região, cara, o prefeito ali ele só precisa ser um gestor mesmo, para aproveitar esses privilégios, essa potencialidade que tem o município, né, Jackson? É um dos maiores municípios, territorialmente falando, da região. Então, o que é bom, mas também é ruim, logicamente. Mas só precisa ser um gestor. Gestor, né? Às vezes, a Bíblia diz que a boca fala, o coração tá cheio. Às vezes as pessoas lançam maldição sobre a nossa cidade. Por exemplo, Eldorado não dá para administrar porque não tem dinheiro. Eu sempre falo para os jovens, ensinando a eles, que o diabo, ele não consegue sondar o que nós estamos pensando. Só Deus, Salmo 139. Mas ele ouve. Então, quando eu digo, Eldorado não tem dinheiro, ele fala, é essa área então que eu vou atacar. Vou fazer a cidade a perder recurso, a não ter dinheiro, as pessoas entenderem que não tem. Então, torna sendo uma maldição que nós lançamos, né? Nós não, porque eu não falo isso. Então, assim, Eldorado, ela tem um recurso suficiente para ser administrada. É como um pai de família, ganhando um salário mínimo. Se eu consigo me manter, que o salário mínimo não dá para manter, porque pagar aluguel, pagar água, cesta básica... Os pais de família que sobrevivem com o salário mínimo têm que vir dizer para nós como é que faz isso. Como é que faz, né? Mas ele consegue administrar e consegue sobressair. Exatamente. E ali talvez ele vai, né, ganhando uma outra renda, enfim. Eldorado também é assim. Por exemplo, ano passado nós recebemos, no fechamento, cerca de 132 milhões do ano todo. E sem contar com as obras que são feitas por convênios do Estado e sem contar com repasses de emendas parlamentares. Então hoje as obras em nossa cidade, elas estão todas sendo feitas com repasses do governo do Estado, convênios e emendas parlamentares. Aí andamos na cidade, procuramos uma obra ou algo feito com recurso próprio. Ou com o FPM, né, que vem ali para ajudar. A gente não tem. Eu digo que Eldorado não é tranquilo, mas é possível de se gerenciar, de se resolver. Primeiro ponto, você entrar livre, desimpedido dos acordos e amarrações políticas. Perfeito. Primeiro ponto.
Entrar limpo para sair limpo. Depois, ter uma boa equipe técnica. Nós, muitas das vezes, queremos administrar uma cidade politicamente. E não é. A gente tem momentos da política, que é o momento agora de campanha e tal, tudo mais. Eu faço uma palestra, eu defendo 3 políticas, né? A política partidária, que é essa, tudo mais. Né? A primeira a política de convivência, né? Todo mundo conversando. Depois a política partidária. E depois a política pública, que é aquela que você vai levar o direito para o cidadão, que é através do cumprimento das leis, né? Enfim. Então, o Eldorado precisa de alguém que faça isso. Coloque pessoas técnicas nos seus níveis de pastas e cobre deles. Responsabilize. A própria lei orgânica responsabiliza o prefeito e os secretários solidariamente, né? Por atos que eles façam. Inclusive, a gente fez uma denúncia na Câmara, né? Uma CPI, de, por exemplo, materiais de construção que era comprado por pelo menos 4 pastas: saúde, educação, urbanismo e assistência social. E as obras que estão feitas em nosso município estão sendo feitas com os convênios. Por exemplo, os CRAs que foram feitos em Eldorado, que só foi um até o momento, está começando a construir o outro, foi Vale e a ONG, né? Sim. Mas estavam comprando material de construção, 300 mil, 400 mil. Para onde estava indo? Aí a assistência social caindo aos pedaços. Então não foi reforma para assistência. O CRAS caindo ao pedaço. Então não foi reforma para o CRAS. Isso a olho nu do cidadão. Quando eu na condição de vereador, qualquer cidadão cobra, a gente é tratado como um perseguidor. Talvez hoje, porque estou na condição de pré-candidato, porque quer se candidatar. Mas não é. Faria isso como fiz, sem ele ter a pretensão de estar candidato, e faço. Na outra gestão eu era apenas um cidadão, cobrei, né? É o papel nosso na democracia como cidadão. Essa pessoa que eu vou mencionar não é muito quista pela sociedade brasileira, né? Mas ele falou uma frase que é verdadeira, o Alexandre de Moraes, né? Ele disse assim, ó: não quer ser xingado, ser chacoteado, ser chamado de ladrão, enfim. Ele fala assim, ó, não entre para a vida pública. Depois ele mudou isso, né? Que aí agora vem contra ele. Ele disse isso num outro momento. Foi, né? Momento que ele não era vidro, né? Agora que a chibata pegou na costa dele, ele acha que é o contrário, né? Então, Eldorado, sim, perfeito. É possível de se chegar e passar a de fato ser, porque hoje nós temos esse emblema de ser o portal e tal, uma cidade, mas não é. A cidade hoje, ela tem esse lema, esse tema, mas não é, ela precisa ser. Eldorado precisa ser uma cidade que as pessoas passem ali e queiram se hospedar. Exatamente. Precisa ter um shopping ali, precisa ter um cinema ali, e ali tem tudo para isso, né? Precisa só ter alguém visionário, que eu entendo que é a juventude, e somos nós agora. Bom, Jackson, a gente vai encerrar esse papo, mas eu adoraria que a gente fosse adiante, e só tem um jeito da gente fazer isso, é fazer um segundo, um terceiro episódio de uma série com você aqui, porque a tua história é muito bonita. O que você pensa é muito bonito, e eu espero que, se você chegar lá, realizar esse seu sonho, o sonho daquela cidade, tudo isso se concretize. Porque às vezes a gente coloca as coisas dentro de um ideal e é de uma forma, mas quando bate com a realidade é outra. É outra. Mas eu acho que com coragem, com ousadia e com essa petulância que o Dr. Jackson tem desde criança, é verdade. Eu tenho certeza que você pode fazer muito. Se tem alguém que pode fazer, é alguém que sonha. Né? Se tem alguém que pode fazer, é alguém que ama. E você tem essas características, eu só quero te agradecer por você ter vindo. Para mim foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. E a gente vai estar aqui com esse espaço aberto para a gente debater, para a gente chamar a atenção, para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente contar para as pessoas que nos assistem esses exemplos maravilhosos de como a vida faz com que aqueles que acreditam cheguem lá. Verdade. Você é um bom exemplo disso, cara. Adorei esse papo. Obrigado. Fiquei aqui emocionado em alguns momentos. E eu acho que é isso. A gente produz esse programa, né, Renari? Para a gente poder transmitir essas experiências. Se cada um conseguir colher o que a gente planta aqui de melhor, eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter alimento suficiente para a alma, para o espírito e para o corpo. Obrigadão por ter vindo, tá? Tá? Deus abençoe a todos. E só deixar um recado aqui. Eu sempre digo que a nossa vida aqui é uma jornada, uma trajetória. Então, se algum dia tudo que eu passei serviu de inspiração para alguém para chegar lá, já valeu a pena. Então, espero que também quem estiver assistindo esse programa, de alguma forma, seja impactado. E a frase que eu deixo é: nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que digam não para você, tem alguém que diz sim. Você e Deus. Vamos aplaudir? Vamos lá. Aleluia, garoto. Amém. Amém.